Fala galera, vamos fazer agora as questões de dilatometria, né? Que fala sobre dilatação. A primeira questão ela fala o seguinte, ó, em um experimento no laboratório, um estudante observa o processo de dilatação de uma vara de metal com coeficiente de dilatação linear alfa. O gráfico abaixo é obtido, né? No experimento é mostrado abaixo, com o comprimento da vara L em milímetros e a temperatura θ em graus Celsius, né? Aí ele dá o gráfico e a questão quer saber qual é o material, e para isso ele precisa saber qual é o coeficiente. Então, basicamente é só achar qual é o coeficiente de dilatação linear que a gente tem aqui, né? Então, é só interpretar o gráfico, ó. O gráfico nesse ponto, ele está te dando o comprimento inicial, 1000, né? Numa temperatura de 35. Aí você aumenta a temperatura até 80, ou seja, você tem uma variação de temperatura de 45 graus Celsius, né? E aí você vai ter um aumento no comprimento de 1, né? Ele vai de 1000 para 1001, ele vai ter um aumento de 1, aquela unidade ali, ó, vezes 10 a menos 3 milímetros, né? Que você vai ter. Nós sabemos que a variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então é só substituir na fórmula e fazer a conta. Então olha só, a variação foi de 1 vezes 10 a menos 3, isso vai ser igual ao comprimento inicial, que é 1000, né? Então ó, é 10 elevado a 3, né? 1000, vezes a unidade, 10 elevado a menos 3, vezes o coeficiente, que é o que a gente quer, vezes a variação de temperatura, que é 45, né? 10 elevado a menos 3, você pode cortar, né, com esse 10 a 3, ó. A multiplicação de 10 a menos 3 com 10 a 3 dá 1, né? Aí pega 45 e passa para o outro lado, 10 elevado a menos 3 dividido por 45 igual ao alfa, né? Aí, ó, deixa eu só fazer isso aqui na calculadora, é como se fosse 1 dividido por 45 vezes 10 a menos 3, né? Então, só dividir 1 por 45 aqui, que vai dar 0,0222, né, dízima periódica. Então, ó, você pode escrever assim, 0,02, dízima periódica, vezes 10 a menos 3, né, a unidade, graus Celsius a menos 1, tá? A múltipla escolha que apresenta isso é a letra C, né, porque a alfa está 22 vezes 10 a menos 6. Você pode pegar mais duas casas, mais três casas para cá, né, que está se repetindo, vai ficar assim, ó, 22 vezes 10 a menos 6. 3 casas para cá, diminuir menos 3 aqui, né? Aí fica menos 6, graus Celsius a menos 1. Então, resposta certa, letra C, tá? Uma questão mais de aplicação direta, é só olhar o gráfico. Questão 2, ó. A figura abaixo representa uma plataforma horizontal, P, simplesmente apoiado sobre duas colunas, uma de alumínio e outra de ferro. O desnível entre as duas colunas, quando todo o conjunto está a 0 graus Celsius, é de 20 centímetros. A plataforma deve permanecer na horizontal, qualquer que seja a temperatura do ambiente. O coeficiente da dilatação linear do alumínio é esse daí, e o do ferro também, esse daí que está escrito. Os comprimentos das colunas de alumínio e de ferro a 0 graus Celsius valem, respectivamente. Então, olha só o que está acontecendo. O desnível entre as duas tem que ser 20 centímetros. Então, se o ferro aumentar 1 centímetro, o desnível para continuar sendo de 20 centímetros tem que fazer com que o alumínio também aumente 1 centímetro, né? Então, a variação de comprimento do ferro tem que ser idêntica à variação de comprimento do alumínio, para o desnível continuar fixo em 20 centímetros. A ideia é só essa, tudo bem? Então, você pode falar que a variação do comprimento do alumínio tem que ser igual à variação do comprimento do ferro. Em qualquer temperatura, ele está falando sobre dilatação térmica, né? Então, você pode falar o seguinte, ó. A variação do comprimento do alumínio, né, é o quê? É o comprimento inicial do alumínio, que eu vou chamar de A, vezes o coeficiente de dilatação do alumínio, 2,4, vezes 10 a menos 5, vezes uma variação de temperatura, qualquer, né? A variação de comprimento do ferro tem que ser igual. Então vai ser o comprimento inicial do ferro, só que o ferro é o quê? Ele é exatamente o comprimento do alumínio inicial mais 20. Então você pode escrever assim, ó, comprimento do alumínio mais 20, né? E por que eu estou fazendo isso? Para ficar só com uma incógnita, né? Eu não preciso trabalhar com duas, com A e F. Vezes o coeficiente da dilatação do ferro, 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a mesma variação de temperatura, né? E aí você pode simplesmente simplificar.
Vamos cortar aqui, ó. O ΔT é o mesmo, né? A variação de temperatura é a mesma dos dois lados. O 10 a menos 5 também vai ser o mesmo. E 2,4 é o dobro de 1,2, né? Então você corta aqui e bota no lugar 2. Então você vai ter, ó, 2A igual a mais 20. Simplesmente isso. Passo A para a esquerda, né? 2A menos A vai dar A igual a 20 centímetros. Então o comprimento do alumínio é 20 e o do ferro é o quê? 20 mais 20, 40 centímetros, né? Então, respectivamente, ele quer que você dê primeiro o alumínio e depois o do ferro, né? Alumínio e ferro. Então, alumínio é 20, ferro é 40. A resposta certa é a letra E. Ok? Questão 3. Ó, uma placa quadrada e homogênea é feita de um material cujo coeficiente superficial de dilatação é beta, esse valor aí. O acréscimo de temperatura em graus Celsius necessário para que a placa tenha um aumento de 10% em sua área é... Então, olha só, a variação da superfície, né, superficial, a variação da área, é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. A variação da área vai ser de 10%, né? Então, você pode escrever assim, ó, 10% da área, né, da superfície inicial é igual à área inicial vezes o coeficiente 1,6 vezes 10 a menos 4, né, vezes a variação de temperatura. Aí, de novo, a gente pode cortar várias coisas aqui, ó. O S0 pode cortar, 0 pode cortar aqui também, né? Aí você vai ter, ó, 1 dividido por 10, 0,1, igual, aí vamos passar 1,6 vezes 10 menos 4 para cá dividindo, ó. Aí vai sobrar apenas o ΔT. Então aqui, ó, 1,6 vezes 10 menos 4. 0,1 dividido por 1,6 dá quanto? 1,6 vai dar 0,0625. O 10 a menos 4 sobre, ele vai inverter o sinal dos poentes, né? Igual a ΔT aqui. Anda 4 casas para a direita, você vai ter 625 graus Celsius igual, né, a variação de temperatura. Então, resposta letra D. Tá? Questão 4. Olha só. Uma chapa metálica tem um orifício circular, como mostra a figura, e está a uma temperatura de 10 graus Celsius. A chapa é aquecida até uma temperatura de 50 graus Celsius. Enquanto ocorre o aquecimento, o diâmetro do orifício, vai acontecer o quê? Então, olha só. Imagina o seguinte. Tem duas coisas que as pessoas acham que podem acontecer, né? Quando a pessoa está estudando inicialmente, né? Uma dilatação superficial ou volumétrica com pontos ocos, né? Então, assim, algumas pessoas acham corretamente, né, que quando você dilata, né, um objeto com um orifício dentro, o orifício vai aumentar. De fato, é isso que acontece, ele vai aumentar também, né? Mas tem pessoas que acham que ele poderia encolher, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que se eu esquentar essa chapa, esse buraquinho aqui ele vai diminuir, porque o material ele vai dilatar para todos os lados, inclusive para dentro. Mas não é isso. Uma forma fácil de você entender o que está acontecendo é o seguinte. Se eu tiro, né, essa circunferência daqui e coloco do lado de fora, o que aconteceria se eu esquentasse esse pedacinho que eu tirei ali de dentro? Ela dilataria também, não é? Ela dilataria exatamente da mesma forma que esse material aqui, né? Então, se do lado de fora o pedacinho sozinho ele vai dilatar, se ele tivesse aqui dentro ele também deveria dilatar, né? Porque é o que acontece, ele dilataria de forma uniforme. Então, o que vai acontecer quando eu esquento, né, essa chapa furada? O furo também vai aumentar o diâmetro dele, né? Então, enquanto ocorre o aquecimento, o diâmetro ele aumenta o quê? Continuamente, né? Então, letra A, resposta certa, né? Questão 5, ó. Se o vidro de que é feito um termômetro de mercúrio tiver o mesmo coeficiente de dilatação cúbica do mercúrio, pode-se dizer corretamente que esse termômetro é letra A, não funciona. Por quê? Porque a grandeza termométrica associada a um termômetro de mercúrio é o comprimento que ele vai ter ali dentro, né? A variação que você vai ter da altura da coluna de mercúrio vai dizer, né, a relação que ela tem com a temperatura. Então, para você conseguir medir uma temperatura, a coluna de mercúrio tem que variar. Só que se ela tiver exatamente o mesmo coeficiente da dilatação que o vidro, né, elas vão dilatar iguais.
Então, por exemplo, se o mercúrio está marcando uma temperatura de 20 graus Celsius, né, coluna, e para isso ele tem que ter uma determinada altura de 1 centímetro, né? Vamos botar aqui o desenho, ó. Imagina que está aqui. Aqui é o termômetro, né? E o mercúrio ele está até aqui. E isso aqui está associado a 1 centímetro, né? Aí aqui está a temperatura. Vamos fingir que é só, sei lá, 20 graus Celsius. É a marcação que está. Aí vamos supor que eu esquentei. Eu esquentei esse termômetro. Aí o vidro dilatou. E o mercúrio, evidentemente, também dilatou, né? Só que aí, vamos supor... Bom, aí continuando. Aí vamos supor que tenha um aumento de temperatura. Então, o vidro, ele dilatou, né? O problema é que quando o vidro dilata, o que vai acontecer? A marcação que era de 20 graus Celsius não vai continuar mais no mesmo ponto que estava. Ela vai aumentar um pouquinho também, né? A distância entre as marcações vai aumentar também. Então, apesar de você ter aqui dentro, né, um mercúrio também dilatando, ele não vai dilatar exatamente a mesma coisa que o termômetro, né? Por quê? Porque a variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura, né? Se o alfa for o mesmo e o ΔT for o mesmo, né, o que vai acontecer com a variação do comprimento? Ela vai depender do comprimento inicial. O comprimento inicial sendo diferente, então um vai dilatar uma coisa e o outro vai dilatar um valor diferente. Então, por exemplo, ó, se você teve um aumento da temperatura que fez, né, o comprimento inteiro do termômetro, e, por exemplo, vamos fingir que ele tinha 3 centímetros, né, fez ele para 4 centímetros, né, o que aconteceria com o líquido que você tem aqui, ó, o mercúrio? Ele estava com 1 centímetro. Como ele é 1/3, né, o aumento que ele vai ter deveria ser 1/3 do aumento que o bulbo teve. Então, se o bulbo aumentou 1 centímetro, né, o que vai acontecer com a altura da coluna de mercúrio aqui? Ela vai aumentar 1/3 de centímetro. Então, olha só, o termômetro aqui, que o 20 estaria nesse ponto, ele vai aumentar um pouquinho para cá. E aí, o aumento que você tem aqui do mercúrio, ele vai indicar que teve uma variação da temperatura, mas não vai ser a variação real, né? Por quê? Porque a graduação do termômetro vai mudar também, entende? Então, um termômetro ideal, ele tem que ter, né, a variação do mercúrio muito mais sensível do que a variação que você tem do próprio termômetro. Então, a resposta crua aí é essa, não vai funcionar. Resposta certa, letra A. Tudo bem? Questão 6, vamos lá. Ó, uma garrafa de alumínio, coeficiente de dilatação linear 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, com volume, esse daí contém 800 centímetros cúbicos de glicerina, né? Aí ele dá o coeficiente de dilatação volumétrica, a temperatura de 0 graus Celsius. A temperatura em graus Celsius a que se deve ser aquecido o conjunto para que o frasco fique completamente cheio, sem haver transbordamento da glicerina, é de aproximadamente, então olha só, aqui está o volume, né, do copo, e aí você tem um líquido aí, que é a glicerina, que está ocupando menos que o tamanho total. A questão, ela quer aumentar a temperatura desse conjunto, né, de forma que você tenha aí, no final das contas, né, a glicerina ocupando exatamente o volume total, né, do recipiente. Beleza? O problema é o seguinte, o que acontece aí? O coeficiente deles é diferente, né? Primeiro tem uma pegadinha. A questão fala que é o coeficiente de dilatação linear do alumínio e fala o volumétrico da glicerina, né? Então tem que calcular aí qual é o coeficiente volumétrico do alumínio. É 3 vezes maior, 66 vezes 10 a menos 6, né? Lembra que a associação do linear para o volumétrico é esse? Só multiplicar por 3? Mas de qualquer forma a glicerina tem um coeficiente maior ainda. Se ela tem um coeficiente maior, significa que ela dilata mais, né? Então, isso aqui vai realmente acontecer em alguma temperatura. Conforme o volume aumenta, né, do recipiente, o líquido ele aumenta também, só que aumenta mais ainda. Ele vai aumentar
a mesma coisa que o recipiente aumentou e mais um pouquinho, porque o coeficiente dele é maior, tá? Mas aí você vai ter duas coisas, né? Por exemplo, o que vai estar acontecendo aqui, ó? Se a questão fala inicialmente, né, que esse copo ele tem 800 centímetros cúbicos, né? Ou melhor, ele fala que o líquido, né, da glicerina é 800 centímetros cúbicos e fala que o recipiente tem 808,1 centímetros cúbicos, né? Se você dilata, né, os dois e ele fica cheio, você não pode falar que agora a glicerina ela vai ter 808,1 centímetro cúbico. Por quê? Porque o próprio recipiente aumentou. O recipiente aqui, quando ele for aquecido, vai ter um volume maior que 808,1, né? Então, o que você pode falar? Você pode falar o seguinte, ó, a variação total de volume, né, vai ser a variação do volume, né, do recipiente, tá? Eu estou falando do líquido, mais o que a gente chama de variação aparente. Tá? Vou botar aqui AP. A variação aparente é apenas a diferença que você teve, né? Que vai ser esse valor aqui que ele tem, a diferença entre os dois, tá? E aí a gente consegue chegar numa relação aqui bem interessante, que é o seguinte, ó. A variação do volume total é o volume inicial, né, vezes o coeficiente total, vezes a variação de temperatura. A variação do recipiente vai ser volume inicial, vezes o coeficiente do recipiente, mais, esqueci da variação de temperatura, mais a variação aparente, que vai ser o volume inicial, vezes o coeficiente aparente, vezes a variação de temperatura. E aí você pode cortar o volume inicial, que vai estar nos 3, pode cortar a variação de temperatura, e você vai chegar a essa equação aqui, muito importante. O coeficiente total é igual ao coeficiente do recipiente mais o coeficiente aparente. Tudo bem? O aparente vai ser de quanto? Ó, a variação do volume aparente que vai ter aqui é apenas o quanto ele precisa para completar. Então você pode falar que a variação do volume aparente vai ser de 8,1 centímetros cúbicos. Tá? Ele aparenta, quando ele enche, ele aparenta apenas que completou. Então, aparenta apenas que teve o aumento para 808,1. Tudo bem? E aí, qual vai ser a variação do volume aparente? Olha só. A variação do volume aparente é o volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes a variação de temperatura. E aí, a gente consegue descobrir por aqui o coeficiente aparente. Olha só. O total do líquido é quanto? 147 vezes 10 a menos 6, igual o do recipiente, 176 vezes 10 a menos 6, mais o aparente. Aí você passa para o outro lado, né? 147 menos 66 dá 81. Então, quando passa para cá, vai ficar assim, ó, 81 vezes 10 a menos 6, né? Grau Celsius menos 1 é o coeficiente aparente. Aí vamos substituir ele em cima, olha só. A variação do volume 8,1, né, é igual ao volume inicial, 800, vezes o coeficiente aparente, 81 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, né? Aí vamos cortar algumas coisas que dá para cortar, ó. Por exemplo, 800 é 8 vezes 10 ao quadrado. Então, se você tirar os dois zeros aqui, né, o 10 elevado ao quadrado tem que sumir. Como é que ele some? Multiplicando esse 10 a menos 6. Então, você vai diminuir esse expoente aqui em 2. Vai ficar, ó, em módulo, né, em 2. Menos 4. Além disso, eu posso dividir o 8,1 com esse 81, dividido por 8,1. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. Né? Aí você vai ter, ó, 1 dividido por o 8 vem para cá, o 10 vai descer para cá também, o 10 a menos 4 vai descer para cá também, né? Igual a ΔT, né? 1 dividido por 8 dá quanto? Dá 0,125. 1 dividido por 8. O 10 vai subir, inverte o expoente, né? Ele vai ficar 10 elevado a 1,
né? Então ele está 10 elevado a 1, ele vai subir como 10 a menos 1. O menos 4 sobe invertendo, fica 10 a 4. Então, menos 1 com 4 vai dar 3, né? Então vai ficar 10 elevado a 3 igual a ΔT aqui. Multiplicando aqui vai dar simplesmente 125 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi essa. Tudo bem? O foco dessa questão é você reparar nessa ideia aqui, né? Importante. Coeficiente total igual do recipiente mais o aparente. Questão 7. Quando aumentamos a temperatura dos sólidos e dos líquidos, normalmente seus volumes aumentam. Entretanto, algumas substâncias apresentam um comportamento anômalo, como é o caso da água, mostrado no gráfico a seguir. Assinale a afirmativa correta. A única substância que vocês têm que entender, né, fora do padrão, qual é o padrão? Usar as fórmulas da dilatação. É a água, né, que ela tem esse comportamento que é estudado na química e na física, né, que é conhecido como comportamento anômalo da água. O tipo de ligação das moléculas, né, que você tem da água, ela muda dependendo da faixa de temperatura que ela tem. E essa mudança pode fazer ela ficar mais forte, mais coesa ou menos coesa. Tudo bem? Então, assim, quando você está no 0 graus Celsius, né, você vai ter um tipo de ligação, né, predominante. Quando vai aumentando a temperatura, esse tipo vai mudando. Só que esse aumento que normalmente faz em qualquer substância aumentar o volume, né? Na água ao contrário, porque quando ela muda, o tipo de ligação ele fica mais forte, então ela fica mais coesa. E aí você vai ter esse ponto que tem que decorar, que é o de 4 graus Celsius. Qualquer água, né? Que questão 10 falou de água, a menor, né, volume possível é em 4 graus Celsius. Então, se é o menor volume possível, é onde você tem a maior densidade possível. Então, na água, né, tem que decorar isso. O menor volume se encontra em 4 graus Celsius, ou seja, a maior densidade possível em 4 graus Celsius. Por isso que de vez em quando você tem uns filmes que mostram lá um lago, né, congelado em cima, e embaixo tem água e tem peixe nadando lá embaixo. Por quê? Porque conforme a água vai congelando, a densidade vai ficando menor, né? Porque a densidade em 0 graus Celsius é um valor. Em 4 a densidade é maior, porque o volume vai ser menor. Então, conforme a água vai congelando, vai subindo, indo para a superfície. E aí, a água, por ter uma densidade maior em 4 graus Celsius, ela vai afundando. Então, o fundo que você tem, né, de um lago congelado, tende a estar próximo de 4 graus Celsius. Então, ainda continua sendo líquido. Tudo bem? Outra coisa, se você pega, por exemplo, uma garrafa e enche d'água, né, encheu d'água e colocou ela no congelador. Se você colocar ela no congelador quando ela estava, por exemplo, né, botou ela cheia d'água, mas você encheu de água a 12 graus Celsius. Então aqui, quando você, né, leva para o congelador, o que vai acontecer? Ó, nada vai acontecer, porque ela vai congelando, ela vai diminuindo o volume dela, depois chega em 4, é o menor volume possível, depois volta a aumentar e não tem problema, né? Porque, ó, de acordo com esse gráfico aí, ó, em 12 graus Celsius o volume é aproximadamente igual a 0, que é quando ela congela, tudo bem? Mas agora, se você pega, por exemplo, a água numa temperatura, né, menor que 12 graus Celsius e enche, ó, esse é o segundo caso aqui, encher até a boca, né? Mas nessa situação, ó, ela está próxima do 4. A água está próxima do 4 graus Celsius. Tá? O que vai acontecer? Ela está por aqui. Se ela congelar, o volume vai aumentando. E o volume aumentando começa a pressionar a parede da garrafa para fora. E o que vai acontecer com ela? Quebra. Né? O vidro não vai aguentar. Então, quando você bota uma garrafa com água gelada, abaixo de 12 graus mais ou menos, e enche ela e depois bota no congelador, a tendência é ela quebrar, porque a água vai aumentar o volume dela quando abaixa a temperatura, né? Quando ela baixa a partir de 4, tudo bem? Bom, e aí, respondendo a questão, letra A, o volume da água aumenta e sua densidade diminui quando ela é resfriada abaixo de 4? Acho que sim, né? Vamos lá, com calma. Ó. O volume da água aumenta e sua densidade diminui quando é resfriada abaixo de 4, sim. Se você pega a partir do 4 e diminui,
o volume vai aumentando e a densidade vai diminuindo, né? Então a resposta certa é a letra A. A B, C e D vão estar erradas, né? É só analisar com calma. Né? Por exemplo, entre 4 e 0 a diminuição de temperatura faz com que a água se torne mais densa. Não, ela fica menos densa. C, quando a água é aquecida, a partir de 4, sua densidade e seu volume aumentam. Isso é impossível, né? Porque se a densidade aumenta, né, nessa situação, não tem como o volume aumentar também, porque a massa permanece constante, então está errado, né? Letra D, quando a água está a 4 graus Celsius, ela apresenta sua menor densidade. Não, ao contrário, ela apresenta o seu menor volume, ou seja, sua maior densidade. Número 8. Um copo de alumínio de volume 300 ml está cheio até a borda com um líquido, ambos em equilíbrio térmico à temperatura ambiente, ou seja, tem a mesma temperatura. Eleva-se, então, muito lentamente a temperatura ambiente de 15 até 35, né? Então, uma variação de volume de 20 graus Celsius. Qual o volume do líquido que transborda? Os coeficientes volumétricos de dilatação térmica do líquido alumínio são esses valores aí. Então, de novo, é uma situação que você vai ter o aparente, né? Então, olha só. Você tem aí um recipiente que está líquido, que tem um líquido, né, até a borda. Aí você aquece, né? Quem é que tem o coeficiente maior? O recipiente ou o líquido? Vamos lá. O líquido tem 10,7. O alumínio é menor, então o líquido dilata mais. Então, o líquido ele também vai dilatar. E ele consegue acompanhar o recipiente, só que ele vai dilatar mais, então ele vai transbordar. E aí, qual é o volume que transborda? É o aparente, né? Então, basicamente, nós temos que calcular primeiro qual é o coeficiente aparente. O coeficiente aparente, né? Ele é o total menos o do recipiente, ó. Total menos o do recipiente. Então, vamos lá. O aparente vai ser o total do líquido 10,7 menos o do alumínio 0,7. Então, vai dar, né, 10. Vezes 10 é menos 4. Graus Celsius é menos 1. Né? Então, ó, a variação do volume vai ser o volume inicial, 300, vezes coeficiente 10 vezes 10 a menos 4, vezes variação de temperatura, 20. A variação do volume vai ser 20 vezes 300, vai dar 6.000, vezes 10 elevado a menos 3, né? Que o 1 com menos 4 vai dar menos 3. Aí você pode comer 3 casas aqui, e ΔV vai ser de 6, a unidade de medida é mililitro. Beleza?